Boa noite, eu me chamo Cláudia, vou fazer a live aqui agora, vou aguardar meus colegas da live. Para quem não me conhece, eu me chamo Cláudia, trabalho aí na saúde mental há muitos anos e também faço as lives e tenho um canal no YouTube, Cláudia Fabiana de Jesus. Se você quiser dar uma olhada no canal, lá no canal tem alguns vídeos, os vídeos são mais curtos, são vídeos reflexivos, provocativos, sobre o nosso cotidiano. Então também tenho lá um canal no YouTube para quem não conhece, se você quiser dar uma olhadinha. Eu sou a Cláudia e desde a época da pandemia venho fazendo as lives, trazendo reflexões, assim. A gente sabe que teve muita live, palestras naquela época da pandemia, e depois, por um certo tempo, as pessoas deixaram de fazer, Eu atuo na área de saúde mental, atendo em consultório, então devido à correria do trabalho, não consigo fazer as lives com frequência, mas quando eu faço, eu me disponho a estar aqui para a gente pensar sobre vários temas, como tem lá no canal. Gostaria de estar aqui trazendo a temática aí sobre entre o curar e o adoecer. Vamos aguardar os colegas da live, gostaria de pedir ajuda aí, se o áudio e a imagem está tudo ok. Vamos conversar hoje esse adoecimento psíquico, sobre a possibilidade de você se curar, sobre a questão aí, de outubro, dia 10 de outubro é o Dia Mundial da Saúde Mental. Então vamos aqui na live trazer essas reflexões. Gostaria, de agradecer a presença aqui, do pessoal da live, o Wagner, o Thiago, o Ailton, o Lorenzo, o Rubem. Vamos conversar um pouquinho, se vocês quiserem fazer algum comentário ou trazer reflexões, agradeço, É uma atitude bem corajosa, assim, a gente parar um pouquinho e refletir, sobre alguns questionamentos, porque as pessoas, a gente tem mais informação, a gente tem os livros de autoajuda, a gente tem maior consciência da importância de buscar ajuda para cuidar dessa saúde física, psíquica, saúde psicológica, mas não é que a gente tem mais informação que a gente está vendo que a saúde mental das pessoas está melhor. E como vai a sua saúde emocional, Então a live de hoje ela é como é o meu jeito de fazer, mais provocativo e reflexivo, para poder pensar sobre o tema mais ligado a você. É você que vai estar pensando sobre o tema a partir também da sua singularidade, e você se provocar, com essa temática. Quero agradecer a presença também do Sérgio, amigo aqui da live há muitos anos. Então o tema da live é entre o curar e o adoecer, vinculado a esse dia 10 de outubro, hoje é dia 16 de outubro, ligado também a esse dia 10 de outubro, que é o Dia Mundial da Saúde Mental, que é organizado pela Organização Mundial da Saúde, que é para trazer essa temática sobre a saúde mental, a importância de cuidar da saúde como um todo, A gente separa saúde física e emocional e psíquica, mas na verdade somos uma totalidade. A gente separa de uma forma didática, mas quando eu estiver falando da saúde psicológica, psíquica, eu já estou incluindo a saúde física, Como que você vem cuidando da sua saúde física, da sua saúde mental, Como que você vem cuidando ou como você vem se descuidando. Então essa linha tênue entre você se deixar, se abandonar e fazer esse processo de adoecimento e essa construção, e essa busca por curar-se,
como vai você, né? Como vai a saúde das pessoas de forma geral, como vai a saúde psicológica das pessoas. Será que, se a gente for pensar na saúde das pessoas no cotidiano, nos seus hábitos, como vai a sua saúde emocional? Então é muito importante a gente olhar para a gente a partir deste questionamento, né? Acho que a gente busca também algumas respostas prontas, mas a gente precisa continuar se perguntando porque tem você na sua subjetividade ligada a esse tema, né? A sua saúde psicológica, né? Que envolve muitos fatores. A gente vê atualmente esse desafio de viver na sociedade atual, né? Essa questão da cobrança, das pressões e da autopressão, né? Dessa busca por performance, né? Esse excesso de informação e pouco espaço para sentir. Eu vejo as pessoas com muito medo de conexões, as pessoas estão com medo de sentir, as pessoas elas querem, elas sabem, elas têm conhecimento, e isso faz com que as pessoas muitas vezes deixem de se entregar, deixem de estar presente, deixem de ser vulneráveis, né? Vulneráveis ao imprevisto, vulneráveis à vida, vulneráveis. As pessoas estão com muito medo de sentir. Então também o ser humano quer controlar, né, atualmente essa garantia absoluta de uma busca por uma felicidade completa ou por um bem-estar. E aí é o desafio, porque viver é esse movimento entre pensar, sentir e agir. Viver é estar vulnerável à existência e saber lidar com isso, né? Viver é você se deparar com a sua saúde psicológica, com a sua saúde física. Diria que é fundamental não só olhar para o espelho externo, né? Mas é você olhar para o seu espelho interno, que talvez só você possa fazer isso, né? Às vezes a pessoa precisa uma ajuda profissional, mas é interessante essa coragem de se deparar e olhar, porque no meio da correria, dos compromissos e de ser um ser produtivo, muitas vezes a pessoa está alienada naquele padrão de viver e de repente ela não sofre com isso. Para ela está tudo ok, porque ela está dentro de um padrão normal, né? Ou ela está sendo produtiva. E lá pelas tantas aparecem os sintomas, esse mal-estar, aparece algo que escapa, aparece um campo da angústia ou alguns sinais que ela vai ter que voltar para ela, né? Então o convite da live é você se provocar e perguntar, né? Aonde você se cura, aonde você se adoece, né? Essa linha tênue em cuidar de você, cuidar da sua saúde psicológica, né? Acho que é importante pensar essas dimensões do nosso corpo, né? O corpo, a mente, as relações, os laços sociais. Gostaria de agradecer a presença aí do Lucas, do Davi, do Pedro, né? Estamos aqui parando um pouquinho, começando a semana, repensando sobre o curar, né? O que é a cura, o que é esse adoecimento, ligado ao dia 10 de outubro, que é o Dia Mundial da Saúde Mental. Então, a saúde mental é essas vicissitudes da existência, né? E a importância dessa consciência. A consciência é algo importante. Será que somos conscientes de como vivemos? Você é consciente do seu cotidiano? Você tem consciência daquilo que você falta, que você faz falta, né? Que falta no seu cotidiano? O que falta no seu cotidiano que pode fazer com que você adoeça? O que você tem em excesso? O que é seu ponto fixo? O que é a sua compulsão? Quais são os seus excessos? Quais são os seus limites? Isso tudo é cuidar da saúde psicológica. Quero agradecer a presença do Amauri, Natureza Livre, o Regis,
O Ayrton, seja bem-vindo. Estamos aqui perguntando sobre a consciência do eu, a consciência do seu cotidiano, a consciência da sua saúde psicológica, da sua saúde como um todo, né? Qual é esse grau de consciência, ou você foge da sua consciência? A consciência é quando eu estou percebendo, eu estou consciente de como estou vivendo. Isso é muito importante porque as pessoas fogem dessa consciência por vários motivos. Então, estar diante de uma live, estar diante de fazer análise, estar diante de se deparar consigo, com silêncio, é um ato corajoso, né? Então, porque as pessoas fogem de olhar para si. E ter saúde mental é ter a coragem de olhar para si, é o mínimo, assim, né? Regis, boa noite, obrigada pela sua presença. O Marcelo, Cristiano, obrigado pela presença. O Sérgio coloca que cuidar da saúde mental, né, é não levar a vida tão a sério e curtir a vida numa boa. Obrigado, meu amigo Sérgio. Levar a vida não tão a sério, né, Sérgio? Obrigada. Será que as pessoas levam a vida muito a sério? O que é essa seriedade? Obrigada pela sua participação, Sérgio. Essa seriedade é porque você tem que ser responsável, é porque você é adulto, é porque você aprendeu a levar tudo no peso. É legal, pensar nessa leveza no cotidiano, nas suas tarefas, e a sua leveza consigo mesmo, né? Você é leve, você se leva na vida com uma leveza, ou você é muito rígido, que você não consegue ser leve, né? Então, cuidar da saúde psicológica é essa consciência de como você vem vivendo nos hábitos, vem vivendo no cotidiano, nessa consciência. Olha para você, né? Iniciar a semana aí, esse convite corajoso de olhar para o seu eu, para suas relações, para a forma como você está escolhendo viver o seu cotidiano, né? Então, cuidar da saúde mental e ter essa consciência é um convite aqui, né? Cuidar da saúde psicológica, ela é muito ampla, né? Além do físico que eu falei, é como você lida com as suas emoções, com as suas relações, como você lida com o seu relacionamento consigo mesmo, né? Porque a mente, quando eu estou dizendo a mente, eu estou falando o psicológico, o emocional, né? O psíquico. A mente também adoece, não é só o corpo que adoece. A mente, o psicológico, o seu psiquismo também adoece. Pense sobre isso, assim, se você já adoeceu muito psiquicamente, ou se você, neste momento da sua vida, você está em adoecimento psicológico, né? E o quanto você tem consciência do que está te fazendo mal. Diferente, né? Porque viver é essas vicissitudes entre alegria, tristeza, né? Entre a dor, entre o prazer, né? Mas como eu vou gerenciando tudo isso, diferente de entrar num processo de adoecimento psíquico. Eu que trabalho na saúde psicológica, na saúde mental há muitos anos, eu atendo diariamente pessoas em adoecimento. O sofrimento psicológico, que não é patológico, se torna patológico pela frequência, pelo grau, pela intensidade e por não fazer nada para mudar. E como você lida com o seu sofrimento para não virar um adoecimento, e esse adoecimento psíquico pode até virar um quadro psicopatológico, né? Então não é só o corpo que adoece. Estamos aqui para fazer esse recorte deste adoecimento psíquico, do seu mental, do seu psicológico, né? A mente também adoece, né? E muitas vezes a dor emocional ela é silenciada.
silenciada pelas pessoas, silenciada por você mesmo, né? Pense sobre isso, assim, o quanto você já silenciou, né? Muitas dores, quanto você sofreu sozinha. Então, e isso faz muito mal quando você compartilha uma dor, né? Um adoecimento, quando você busca ajuda, quando você tem consciência do que está te fazendo mal e busca fazer mudanças. Isso é um curar, né? Isso é uma busca de transformação, superação, de aprendizagem, enfim. Queria também agradecer a presença da Natália. Seja bem-vinda, Natália. Obrigada pela sua presença. Estamos aqui ao vivo com essa live entre o curar e o adoecer, né? Então, muitas vezes, esse silenciar do adoecimento psíquico, ele fica. Eu atendo pessoas que estão sofrendo há 20 anos num relacionamento, estão sofrendo há 15 anos naquele ambiente de trabalho, estão sofrendo há 30 anos com uma imagem negativa de si, e tudo isso vai gerando, né, esse adoecimento. E muitas vezes essa dor emocional ela é silenciada, ela é desvalorizada, ela é desqualificada, né? O quanto, não sei se você já ouviu isso ou você faz isso com as pessoas. Quando alguém está com uma dor psíquica, você fala, diz ou pensa, né? Isso não é nada, essa dor é uma frescura, né? É só ter força de vontade. Todo mundo passa por isso. Então isso é uma desqualificação. Eu desqualifico o que o outro está sentindo, né? E isso é muito negativo. Assim, a gente precisa olhar para isso. A gente precisa validar o que o outro está sentindo, porque ninguém está no lugar do outro, né? Então quando alguém estiver falando da sua dor, que você não desqualifique, né? Que você possa honrar aquilo, respeitar, né? Então acho que é um ponto importante aí. Quero agradecer também a presença do Alexandre. Obrigado pela sua presença. Estamos aqui falando um pouquinho, né, dessa questão aí do corpo, do mental, né, da desqualificar o sentimento. Ou se você mesmo já fez isso com você, se você já desqualificou o que você sente. De repente você está com uma dor emocional e você diz para você que isso não é nada, né? Diz porque você não quer enfrentar, você desqualifica o que você está sentindo porque você tem que ser forte. Percebe que você mesmo pode estar desqualificando o que você sente para não enfrentar, e por vários motivos. Você já fez isso? Você já desqualificou? Você já diminuiu a sua dor para não enfrentar? E a gente sabe da importância, né, de buscar ajuda quando você está em adoecimento. Né, o quanto buscar ajuda é essa possibilidade de você lidar com a sua dor, construindo possibilidades de enfrentamento mais saudáveis. Muitas pessoas buscam, lidar com a dor, né, com válvulas de escape, eu diria assim, não tão construtivas, né, como o uso do álcool, o uso de drogas, né, o uso, por exemplo, de compulsões, né, a válvula de escape como fugas, né, existem várias fugas. Então, é um jeito, né, de repente você vai tentar resolver o seu problema criando outros problemas. Então, sofrimento é uma condição humana, mas a questão é o quanto entre esse curar e você pode se adoecer mais e não conseguir se curar, né? Então, buscar ajuda também é um ato de coragem, né? Olhar para o seu psicológico. O Sérgio coloca aqui, né, os barulhos excessivos, os roubos, os serviços, etc., estão contaminando a saúde mental das pessoas. Obrigado, Sérgio. Quanto, né, os excessos, os barulhos, né, as inseguranças,
de alguma forma, o que está afetando, né, a saúde mental? E a sua, assim? Você sabe, você tem consciência do que faz mal à sua saúde psicológica? É os excessos? É você querer dar conta de tudo? É você não se respeitar? Né? Então, eu diria que a gente precisa se conhecer, né? Esse processo de autoconhecimento, eu sempre digo isso porque eu acredito nisso, de você se conhecer o suficiente para saber o que você não está fazendo por você e para saber o que você precisa fazer. Talvez você não saiba o que fazer. Talvez você esteja no adoecimento e não sabe o que fazer. Então, a importância, né? A gente teve que em setembro, devido à campanha do Setembro Amarelo, falando um pouco, né, da saúde mental também, e a importância dessa escuta, essa escuta que salva, essa escuta que não julga, essa escuta que não diminui a dor do outro. Então, o que a gente observa é o quanto está escasso os vínculos afetivos, né? Vínculos afetivos. Você tem vínculo com alguém que você confia, né? O grau desse vínculo, assim, você pode contar com alguém, né? Em qualquer momento aí. Você tem alguém que você não precisa colocar máscaras para ser você, que você possa ser só você de uma forma espontânea. Isso é vínculo, né? Então, cuidar aí dessa data que a gente trouxe, né? 10 de outubro, Dia Mundial da Saúde Mental, tem a ver com se vincular, com se sentir pertencente, que é essa possibilidade de você poder pedir colo, poder ser você, poder mostrar a sua fragilidade, né? Então, a importância de vínculos afetivos, que atualmente está um pouco raro, as pessoas trazem isso, né? E acho que eu queria também reforçar nessa questão entre o adoecer e o se curar, que a saúde mental, ela envolve também atitudes do cotidiano, envolve atitudes simples e contínuas. O que você vem fazendo todo dia que faz bem? O que você vem fazendo todo dia que faz mal a você? Então a gente diz que a saúde emocional cotidiana, ela envolve atitudes diárias, né? Então a consciência de como você vem vivendo o seu dia a dia, né? Vou dar um exemplo, assim, atitudes simples, cotidianas que interferem na sua saúde psicológica. Vou supor, o autocuidado emocional, você reconhecer o que você sente, você saber nomear, você respeitar o que você sente, né? Quando eu falo autocuidado emocional, não é todo mundo que tem. As pessoas negam o sentimento, elas distorcem, elas reprimem. Então, um aspecto importante desse autocuidado emocional é reconhecer o que você sente. E isso está em desuso porque eu preciso estar consciente de reconhecer. Eu não sei lidar com raiva, eu não sei lidar com frustração, eu sei lidar com raiva, eu estou sentindo inveja, estou sentindo medo, né? Alguns aspectos aí da inteligência emocional. Isso é cuidar da saúde emocional, né? Um ponto importante é esse processo do autoconhecimento que é cotidiano, sabe? Não é numa aula, não é numa busca por informação somente, é você estar conectado com as suas emoções. O que você sente em relação a si? O que você vem sentindo em relação aos seus relacionamentos, ao seu trabalho? Como que você é com o dinheiro? Como que você é com os sonhos, com seus limites? Então esse autocuidado emocional, ele precisa ser melhor gerenciado e ter uma maior consciência. Isso é cuidar da saúde, são atitudes, parecem simples, mas elas fogem né, no cotidiano das pessoas. Porque o cotidiano é atravessado por muitas coisas, né, por muitas tarefas e compromissos.
e você rouba a chance. Você rouba a chance de sentir, estar consciente do que você vem sentindo, né? Obrigado, Dani, pela sua presença, o Jerônimo. Pedro pergunta, né? Este isolamento social de hoje, essa falta de vínculo entre as pessoas, tem colaborado para o adoecimento das pessoas? Obrigada. A gente observa cada vez mais as pessoas se isolando, né? Até dentro de quadro psicopatológico, né? Fobia social, né? As fobias, o não querer estar em contato com as pessoas. Então, se a gente pega o pessoal da década de 80, né? A gente está aí há muitos anos, né? À frente, 2025, o quanto o isolamento social está sendo praticado, está sendo, né, aumentou o isolamento das pessoas, elas não querem estar com as pessoas, ou estar com pessoas é um jeito difícil de lidar com problemas, com os relacionamentos. Então, esse questionamento do Pedro é muito válido, porque existe sim, né? Eu nesses anos atendendo vejo na prática, né, na vivência da clínica, que as pessoas estão se isolando mais, e isso de alguma forma contribui para o adoecimento das pessoas, porque elas estão mais individualizadas, elas se sentem mais sozinhas, não tem um sentimento de pertencente, de confiar nas pessoas. Quando eu atendo os pais, eles falam para os filhos de uma forma muito categórica: não confie em ninguém, né? Só em mim. E aí é muito perigoso, né? Lógico que a gente vai orientar o outro a tomar consciência, com quem você confia ou não, né? E às vezes as pessoas nem confiam nelas, né? Então, conviver com o outro, esse isolamento social, ele cresceu muito, e isso contribui significativamente para esse adoecimento psíquico, né? O isolamento, não pertencimento, a solidão. Jovens se sentem solitários, né? A solidão, essa coisa de lidar sozinha com os problemas, sabe? Essa coisa de dividir, de se sentir. Tanto é que pessoas, quando contam os problemas, né, a gente atende em grupos, isso alivia muito, né? Porque de alguma forma você compartilha a angústia, você divide, você socializa, né? E aquilo tira um peso, né? E as pessoas se escutam, né? Você também passa por isso, né? Então isso, de alguma forma, é uma forma de acolhimento, né? Entre as pessoas. Então tem que tomar muito cuidado com esse isolamento social, né? E o quanto repensar, né? Como as pessoas estão lidando com o relacionamento com os outros, que também tem a ver com o relacionamento consigo. Porque para conviver com os outros, né, numa criação de um filho, né, nesse desenvolvimento emocional, como que você lida com o outro? Lidar com frustração, lidar com, né, você ceder, você saber dialogar, você saber perder, você saber negociar, você saber se expressar, você saber, né, como se colocar, como isso dá trabalho conviver com as pessoas. Mas ao mesmo tempo é convivendo com o outro que eu deparo comigo mesmo e vou me reconstruindo. Não dá para ser também uma ilha isolada, para não ser afetada por nada. Eu tiro o social, me isolo, e aí não dá, porque eu preciso do outro. O outro também me revela. Então, tomar muito cuidado com esse isolamento. É diferente de ter tempo para si, é diferente de você ter silêncio. Não é isso que a gente está falando, né? O isolamento, ele pode se tornar até um quadro psicopatológico, né? Como uma fobia social, como o medo das pessoas, insegurança estar com os outros. E aí gera, né, até dificuldade de se vincular, de ter um relacionamento afetivo, enfim, né? Se vincular. Gostaria de agradecer a presença do Rui, do Gabriel, um forte abraço. Então, acho que essa é a importância, né, desses aspectos de atitudes do cotidiano que ajuda ou, né, ou atrapalha na saúde psicológica, né?
Os limites, se você conhece, quando eu estava falando desse processo de autoconhecimento, é se você se conhece, né, o suficiente para saber até onde eu vou, até onde eu não quero ir, os seus limites, né? E a gente estava falando de relacionamentos interpessoais, a gente observa também que falta, né, essa relação do cotidiano, que são as conexões mesmo, as conexões que são reais. Conexões são relações que nutrem, relações que nos transformam, relações que nos possibilitam amar, trocar, entregar, relações, pode ser de amizade, pode ser de parceria, as relações que nutrem o nosso eu, que nutrem a esperança, que nutrem o dividir de um sentimento, compartilhar. Então, tá faltando no cotidiano conexões reais, conexões que nos afetam, né? Somos afetados pelo amor, pela energia, pela troca, pelo gesto, pela bondade, pela generosidade. Não sei se você, quando faz algo bem, de uma forma espontânea, se faz bem. E se você faz bem para si também, né? Então, acho que precisa pensar sobre isso. O Pedro coloca que, né, no quanto nesse sentido, de forma geral, as pessoas vêm buscando atividades físicas para ajudar, né, no bem-estar físico e mental, mas também pode ser uma fuga do autoconhecimento e da cura. Obrigada. Olá, Ana, seja bem-vinda. Obrigada, Pedro. O quanto as pessoas estão buscando mesmo, né? E é legal a questão da atividade física, de cuidar do corpo, né? Dessa sua relação com o físico, da estética, do bonito, desse condicionamento, dessa capacidade sua, né? De cuidar do corpo físico. A questão é quando isso é excessiva, né? O quanto isso pode ser uma fuga em que você cuida tanto do corpo, você foca no corpo para fugir do mental e do psicológico e para fugir, né, do autoconhecimento. Sim, pode acontecer, né? Então a gente aqui tá um convite para equilibrar, lógico, né? Equilibrar o cuidado dessas atividades físicas com, eu diria, as atividades emocionais, psíquicas, né? Então eu posso ter alguém, e vice-versa. Tem gente que cuida tanto do filosófico, do psicológico, do mental, e, né, não se alimenta direito. Também tem isso, assim, né? É uma busca, mas ao contrário também tem muito mais, eu acredito, né? O quanto a atividade física ela entra nesse lugar dos excessos, né? Dos excessos do condicionamento ou esse campo da vaidade, né, do físico, em detrimento, né, desse cuidado do emocional, do autoconhecimento. Porque eu posso dizer, eu tô bem, eu faço atividade todo dia, eu me alimento bem, mas de repente é uma pessoa que está há 10 anos sofrendo porque está presa a algo do passado. É uma pessoa que tem um corpo físico, faz atividade todo dia, faz corrida, mas não conseguiu perdoar a si mesmo. Ou ainda está se questionando no relacionamento que ela teve há 10 anos. Pode ser uma pessoa esteticamente linda, bonita, está dentro da moda, né, ou dos padrões de beleza na sociedade atual, mas é uma pessoa que tem uma baixa estima, que ela precisa ser valorizada, admirada o tempo todo. Então daí é um aspecto para cuidar, né? Como vai a sua saúde psicológica, além desse cuidado da física. Mas muitas vezes a pessoa não tem consciência de que ela está fugindo do lado emocional dela, né, quando ela tem um excesso, né, das atividades físicas. Então, né, em psicanálise, em Lacan, dizemos que todo excesso esconde uma falta. Então, naquilo que está demais,
naquilo que você está fazendo muito, como excesso, o que está faltando, né? O que esse excesso vem tamponar? Então, e a gente diz o quanto a saúde psicológica tem a ver com o mínimo, né, do cotidiano, que são atitudes mínimas, simples, que está em desuso, que é, né, essa rotina do cotidiano, a alimentação, o sono e o descanso. Isso aí, né, se a gente pega só essa rotina do cotidiano, que é o sono, alimentação e descanso, o quanto esse aspecto as pessoas já estão em desequilíbrio de uma forma muito significativa. Porque a questão é como vai a sua alimentação, como vai o seu sono e como vai o seu descanso. Porque as pessoas, né, então, nesses três aspectos de uma rotina mínima, já tem muitos desafios aí para a saúde mental, porque as pessoas não estão conseguindo cuidar, né? Como vem vindo o seu sono? Você descansa? Você descansa o corpo, não, mas não descansa o emocional, você não descansa a mente, você não consegue relaxar, né? Como que vai a sua alimentação? Como que vai o dormir, o sonhar, essa entrega, né, para essa atividade onírica, né, o sonhar para despertar, né? Despertar em outras possibilidades, no sentido de que, né, não somos só a consciência, não somos só aquele comportamento observável, somos muito mais, né, do que aquilo que a gente vê na gente, materialmente, né, racionalmente falando. Então, cuidar da mente é esse compromisso diário consigo mesmo, né? Cuidar da mente é um direito e acaba sendo até o seu dever. Cuidar da mente é essa responsabilidade de cuidar desse bem-estar, né, emocional, né? Essa responsabilidade. Você é responsável em cuidar do seu psicológico? Ou você terceiriza, ou você joga para o outro, né? O Sérgio coloca que restaura suas energias mentais em passeios, praias, músicas antigas, internacionais. Obrigada. É como você recarrega sua energia. Você fica só no celular, você dança, você escuta música, você passeia, você medita, você cuida de planta, você fica sozinho, né, você visita lugares, você conversa com pessoas que fazem bem a você, enfim, né? Como você faz isso no cotidiano para cuidar do seu mental, né? Digo que saúde mental é um direito universal, né? Cuidar da saúde mental nesse cotidiano é esse desafio e estamos aqui para dar essa chacoalhada. Se realmente você vem cuidando mais da sua saúde física ou da sua saúde psicológica, ou você consegue equilibrar os dois, né? Enfim, né? Acredito que a saúde emocional é entre esse ir se curando de um sofrimento patológico, se curando de um passado, se curando de um sofrimento do futuro, se curando de um relacionamento, se curando de um sentimento. Você vem se curando, né, de seus medos, você vem se curando, né, de imagens negativas, você vem se curando de perdas e lutos, você vem se curando de si. Se você não vem se curando, que é um trabalho diário, você pode ir adoecendo e adoecendo. Então, pensar na saúde psicológica é também cuidar desses sentidos do existir, que é o olhar. Você olha para você, mas não é o olhar no sentido só estético, de vaidade. Também é, mas não só. Olhar aqui dentro, para esse espelho interior. Se você olha para o seu corpo, se você gosta de estar no seu corpo, se você gosta do seu eu, né? Se você olha para o outro,
O olhar, as pessoas estão deixando de olhar de uma forma genuína, de olhar. Quando a gente fala do olhar, é como se a gente pudesse acessar o outro. A gente diz que, né, o quanto o olhar representa esse eu interior, né, essa alma que está ali dentro, esse eu que, quando você toca o outro pelo olhar, as pessoas desviam o olhar porque elas também têm medo de ser olhadas. Não no sentido estético, eu estou falando de algo interior, porque dá medo do outro nos conhecer. Então, saúde psicológica é o olhar de dentro para o outro, né? É esse gesto, essa escuta que vai além do que ficar falando para o outro que ele tem que fazer. É uma escuta genuína, em que eu saio de cena e me empresto para o outro, né? Eu escuto o outro, eu olho para o outro, eu respeito o outro. Outra coisa que ajuda na saúde psicológica, que é do cotidiano, é sentir. O pensar também, mas as pessoas estão pensando muito, muita gente pensa muito e não pratica, tem gente que pensa muito e não vivencia, tem gente que tem excesso de pensamentos, né? Pensamentos intrusivos, pensamentos ligados à ansiedade. Então, cuidar desse pensar, essa reorganização mental, mas eu diria mais. Eu acho que precisamos, já digo várias vezes aqui, a capacidade de sentir, que precisamos acolher o sentimento. O sentimento é um termômetro. O sentir é algo que é seu. Você precisa sentir o que você está sentindo. Você precisa ter consciência do que você está sentindo. Você precisa enfrentar o que você está sentindo e não fugir, não negar. Então, o sentimento é um critério do cotidiano de cuidar da saúde mental, né? Saúde psicológica. A gente observa, assim, alguns estudos, né, mostram que as pessoas que praticam a simplicidade do cotidiano, né, com consciência, faz as coisas confiando naquilo que você está fazendo, faz as coisas com entrega, com calma, né, relatam um maior nível de bem-estar. Quando a pessoa faz algo no cotidiano, né, pode ser até algo simples, mas em que ela está entregue, ela está consciente, ela está vivendo o que ela está fazendo, sentindo o que ela está fazendo, tem um grau de bem-estar bem maior do que alguém que está aqui e está lá, né? Está com o mental lá não sei aonde, né? Então, toma essa decisão consciente, segura, redireciona o seu tempo, sua energia para aquele bem-estar. Eu estou vivo aqui e agora fazendo o que eu estou fazendo. De vez em quando se pergunta, eu estou vivo? Estou falando vivo psiquicamente, tá? Estar vivo é vivenciar. Olá! Vivenciar aquele momento com a decisão, com aquilo que você está fazendo, praticando aquilo naquele tempo presente, com a energia. Isso gera um bem-estar e uma maior satisfação. Por isso que muita gente está insatisfeita, porque faz, mas não está aqui, faz um fazedor, né? Você é um produto, você é tão produtivo que você faz e você não sente. Então, muitas pessoas estão muito ansiosas ou insatisfeitas consigo mesmo, né? Então, a saúde mental tem a ver com vivenciar o momento presente. O momento presente é um aspecto de saúde mental, né, que é importante garantir, né? Como lidar com a solidão? Importante pensar, né, a solidão de quê, né? A solidão é quando algumas pessoas confundem solidão com solitude, né? Mas a gente tem maior consciência da importância da solitude, é quando você
tem uma relação com você, você fica sozinho e não você fica sozinho ou escolhe estar em alguns momentos sozinho e não sente solidão, né? A solidão é um tema amplo, daria até pra gente fazer uma live, mas como lidar com a solidão? Primeiro é ter essa consciência, né? Se há o que gera solidão nas pessoas, né? Se ela busca, é falta de socialização, é falta de presença, é falta de conhecimento, ou como você coloca o outro na sua vida, o outro para preencher o tempo, para preencher o seu amor, né? Solidão de quê? De pessoas. Tem gente que tem solidão de si porque não é presente. As pessoas que se abandonaram na vida, ela tem solidão, né? Tem gente que tem várias pessoas à volta, tá com os amigos, ou sai, mas se sente uma solidão, porque de repente não se entregam, elas fogem delas, ou elas buscam viver uma performance, viver uma máscara, um personagem que ela se desligou dela. Tem que ver se essa solidão tá ligado com autoabandono, né? O que a gente reforça é importante espaços de solitude em que você esteja com você, sem o outro, para se conhecer, tá? Porque tem gente que tem uma dependência emocional, tem pessoas que têm carência, né, de uma forma muito significativa, e quando não tem alguém do lado se sente solitário, né? Então tem que analisar melhor, cada caso é um caso, né? Enfim, né? É bem complexo, mas tem pessoas que socializam, tem momentos, esse equilíbrio, né? A gente estava falando entre equilíbrio físico e psicológico. O equilíbrio entre estar com as pessoas e estar com você, né? Eu já vi pessoas, né, idosos que buscam lidar com a solidão socializando, né? Vai para um grupo da igreja, um grupo de dança, um grupo de teatro, né? Algumas pessoas buscam lidar com a solidão, vão fazer jogos juntos, vão praticar esporte, né? Também tem isso, amigos, onde eu construo amizade. Tem gente que encontra alguma coisa que satisfaz, não se sente mais sozinho, enfim, né? Às vezes aí tem que cuidar, se for carência, né, uma carência excessiva, que aparece a solidão, tem que cuidar dessa carência, para que eu não coloque o outro, né, como essa válvula de escape para lidar com a minha carência afetiva, porque o outro pode ir embora, né? O outro pode nos deixar. Não há garantias de que o outro vai me nutrir. Então, algo importante é quando você se nutre, você vive essa solitude, você não depende do outro para se sentir, né, bem, né? Você gosta de estar com o outro, mas você não tem uma dependência emocional do outro, né? Então, alguns pontos que interferem na saúde mental aí, né? Essa linha tênue, onde você se cura, onde você se adoece psiquicamente, né? Eu vou citar alguns aqui. Pessoal, eu tô sem relógio aqui, alguém me diz que horas são aí? Vou pedir a ajuda dos universitários. Que horas são neste momento? Alguns pontos que interferem na saúde mental. O estresse interfere, né? Problemas no relacionamento. Obrigada, 21h48. Ok. Obrigada, Bruno. Forte abraço. Estou desligada de relógio, né? Me coloca aí quando for mais ou menos 22 horas. Vocês me avisam? Alguns pontos que interferem na saúde mental, né? O estresse é muito alto, assim, né? E a gente observa isso. E a ansiedade, quadros de depressão, né? Sobrecarga no ambiente de trabalho, sobrecarga nos relacionamentos interpessoais, né? Bruno, forte abraço. O Pedro coloca, existe caso de pessoa que mesmo que se conhece, vive bem na solitude, mas ainda se sente solidão? Sim, existe, porque a gente tem que considerar também esse aspecto da solidão,
porque o ser humano ele não completa tudo, né? Eu posso ter uma boa relação com o outro, né? No relacionamento, com a amizade, eu vivo bem, cada um tem o seu momento, mas mesmo assim sente solidão. A questão é talvez a intensidade dessa solidão, a frequência e como cada um lida com essa solidão, né? A solidão é um aspecto tão amplo, né? E por isso, mas é possível, mesmo você vivendo bem uma solitude, vivendo o seu espaço, né? A sua relação com você sem o outro, ou também tendo o outro para se relacionar, né? Numa certa medida boa, né? Entre o limite entre eu e o outro. Eu me relaciono comigo, me relaciono com o outro, mas mesmo assim a pessoa ter solidão é possível, porque a solidão também é uma característica humana da existência, como a raiva, como o medo, né? É um sentir a solidão. A questão é como eu lido com a solidão. Se eu tenho consciência, se ela é excessiva, se ela aparece de vez em quando, e quando vem uma solidão, como que eu acolho ela, né? Eu tenho consciência, eu fico em silêncio, eu busco um abraço. E aí a gente vai conversando com as pessoas eles vão desvelando sem saber. Solidão de quê? É uma pergunta muito importante. Às vezes a pessoa tem solidão dela, do que ela foi, de um momento de vida maravilhoso. Às vezes a pessoa tem uma solidão, né, de uma fase da vida. Então é bem complexo, mas não tem problema sentir solidão, porque é uma característica da existência humana. A questão é a intensidade e como você lida com ela. Se você tem a sua solitude e convive com as pessoas, tudo bem de vez em quando se sentir solidão. Como em alguns momentos a gente sente uma ansiedade, uma insegurança, né? A questão é a intensidade disso, tá? Obrigada, Pedro. Uma outra contribuição aqui. Obrigada, Rubinho. Achar que a carência de fato faz com que as pessoas agem muitas vezes em coisas erradas e também na emoção. Porque a carência, estou carente, às vezes você age por impulso, você se relaciona com as pessoas, né, para tampar essa carência, né? Você coloca o outro nesse lugar do vazio, dessa dependência emocional. Então, um ponto importante é cuide da sua carência. Aquilo que falta, você precisa ir lá reconhecer e nutrir. O que você tá? Você tá carente do quê? E o que você está precisando fazer para nutrir essa carência? É amizade? É uma coisa que você gosta? É esse processo de autoconhecimento? É aquele relacionamento mal resolvido? É sua dependência emocional? Enfim, né? Descobrir. Por isso que é o processo de autoconhecimento. Como viver, né? Como o Pedro disse, a solidão, né? É como que eu gerencio as minhas emoções, né? Então, aspectos que interferem na saúde mental é quando isso é intenso, frequente e eu não sei resolver. Um dos perigos é quando a gente foge de alguma emoção, né? Não posso sentir solidão, não posso ter raiva, não. A gente é humano. A questão é acolha o seu sentimento, cuide dele, dê dignidade ao que você sente para você ter um relacionamento com aquele sentir. Como que você lida com a sua solidão, o que a sua solidão diz sobre você, o que ela revela, né? O que a sua raiva está dizendo sobre você, o que a sua carência está dizendo sobre você. Escutar, a gente não está muito acostumado a ficar com as emoções, porque a gente foge. Então, acolha o que você sente, isso é cuidar da sua saúde psicológica, né? Quero agradecer a presença do Leandro, do Gregório. Então, outro aspecto que interfere na saúde mental, né? Esse excesso de ansiedade e preocupação com o futuro. Medo de tomar decisão, medo de errar. Medo de errar é um aspecto que interfere muito na saúde psicológica. Medo de errar, não posso errar. Você não pode errar? Você aprendeu que você não pode errar? Você aprendeu que você tem que ser perfeito?
Você tem orgulho disso? Será que isso não interfere na sua saúde psicológica a médio e longo prazo? As inseguranças, medo de tomar decisão, né? Os hábitos que são destrutivos. Quais são os seus hábitos destrutivos? E quais são os seus hábitos construtivos ou mais saudáveis, né? Tem momentos na vida que as experiências são muito negativas, né? Muitas perdas, lutos. Então, realmente isso vai interferir, porque somos de carne, sentimos. E aquele aspecto, o que vai curando a sua dor emocional? São pessoas, são novas atitudes, é uma mudança de autoimagem, é uma mudança do sentir, é uma abertura para o novo. O que te cura? O que você está precisando curar em você? Outro aspecto que interfere na saúde emocional é isolamento, né? Até o Pedro trouxe aqui, né? Isolamento social interfere na saúde psicológica e faz mal. Baixa estima, reprimir emoções, excesso dessa busca do perfeccionismo, insônia, né? Falei daqueles aspectos mínimos, dormir, alimentação, descanso. Se você não cuida disso, sua saúde emocional vai pedir socorro, né? Outro aspecto que interfere na saúde psicológica, apego ao passado, né? Não saber seus limites, dificuldade de se expressar, de se comunicar. Você sabe dizer sobre você? Você se expressa, você dialoga, você se comunica, você fala o que você não gosta, você pede ajuda, você pede colo, você pede abraço, você diz o que está acontecendo no seu mental, você compartilha as suas ideias, você se comunica, ou você silencia, ou você nega, né? Não buscar ajuda quando precisa pedir ajuda, isso vai interferir muito na sua saúde psicológica. Negar ou fugir da realidade. A realidade não é tão simples assim, ela está aí, mas ela precisa ser olhada. Então, fugir ou negar já é um aspecto que interfere na saúde, e isso a médio e longo prazo pode fazer um processo de adoecimento, né? E falta de autoconhecimento, né? Muitas pessoas não se conhecem. Não que a gente se conheça por completo, mas eu estar consciente daquilo que eu não conheço em mim, daquilo que eu vou descobrindo, daquilo que eu vou estranhando, daquilo que eu vou, enfim, né? Falar da saúde mental não é olhar só para o comportamento observável, é olhar para o seu inconsciente, é olhar para aquele sintoma que repete, é olhar para suas incoerências, para suas faltas, é olhar para o seu vazio, é olhar para aquilo que você quer fugir, é olhar para os seus sintomas, é olhar para os seus sonhos, é olhar para o seu sofrimento psíquico, é olhar para o seu mal-estar, né? É olhar para as dores do viver, além, né, daquilo que é prazeroso no viver. Tudo isso é saúde mental. Marina, um forte abraço, saudades também, obrigado pela sua presença. O Sérgio coloca que pessoas e lugares tóxicos contaminam pessoas mentalmente. Sim, obrigado, Sérgio. Né, a gente fala mais hoje do relacionamento tóxico, é isso, né? Que pessoas que fazem mal a você, lugares, espaços, selecione pessoas, lugares, né? Escolha, porque isso é um adoecimento. Se você frequenta relacionamentos, amizade, lugares que fazem mal, você está num processo de possibilidade de adoecimento. Então, não aceite relacionamentos tóxicos. E toma cuidado para você não ser tóxico a si mesmo. Porque de repente é você que é tóxico com você. E como que faz, Cláudia? Olhar para isso e aprender a se relacionar melhor com você. E você deixar de ser tóxico com você, né? Então, olhar na saúde mental é pensar
também, né, na vida, nessa inclusão do mal-estar, né, mal-estar contemporâneo, né, não, a vida também não é só de prazer ou bem-estar. Na psicanálise a gente inclui esse mal-estar, né, na vida, né, tá aí. As dificuldades, os medos, os conflitos internos e externos, a gente acolhe, a gente sabe que tem, a gente não nega conflitos internos e externos, né? A psicanálise inclui os conflitos internos, não é dar resposta pronta, a gente acolhe aquilo que a gente não sabe, a gente escuta, a gente respeita, e aquilo é respeitado, as dores emocionais são respeitadas. Então é importante olhar todo o contexto do sujeito, tanto internamente como fora, né? Hoje a gente tem tanta informação, tantas respostas, mas isso não garante bem-estar completo, não garante. Somos seres sem garantias. O que a gente garante é quando você fica do seu lado, no seu mal-estar, e vai se curando, vai se libertando, vai se fortalecendo e vai se fazendo uma pessoa melhor, né? Para viver, para enfrentar, para construir, para reinventar o seu eu, né? Então a gente vai lidando com as escolhas, com as angústias, com os vazios, com as renúncias, com os erros, a gente vai lidando com as perdas, com os medos, a gente vai lidando com as frustrações. Isso é viver, né? Então, enfim. A Bruna coloca, né? 22 horas. Obrigada, Bruna. Estou sem horário. E a Bruna, obrigada por estar nos avisando aqui. Que bom, né? Isso é compartilhar. Obrigada, Bruna. Estou pedindo ajuda e a Bruna me ajudou no horário. Andréia, quanto tempo? Forte abraço. Sérgio coloca aqui, né? Agradece a live, ótimo tema. Boa semana, Sérgio, Rubens. Estamos aqui. Obrigada, Bruna. Fechando a live, né? Nessa questão, vou fechar o quanto, né, entre curar e o adoecer, o quanto você precisa cuidar todos os dias de você, da sua saúde psicológica, física também, da sua saúde psíquica, todos os dias, né? Se conhecendo, estimulando esse diálogo, fortalecendo os vínculos, né? Diminuindo as redes sociais, estando mais presente no aqui e agora, lidando com as emoções, né? Cuidando da sua rotina e dos hábitos, fortalecendo a sua imagem, sua autoestima, cuida dos seus relacionamentos, daquilo que te faz bem, de pessoas que não fazem bem a você, né? Busca alternativas mais saudáveis e, se precisar, peça ajuda, né? Enfim, quero agradecer muito aí a presença dos colegas, de quem participou. Sempre é importante começar essa semana, né, pensando em temas do nosso cotidiano, da nossa capacidade de mudar e nos tornando uma pessoa melhor para a gente, né? Essa capacidade de a gente poder mudar. Você é capaz de mudar aquilo que você precisa e que você deseja mudar no seu jeito de ser, nas suas escolhas. Então, eu acredito muito na mudança, acredito na capacidade humana de se curando, porque a gente é capaz de adoecer e também a gente é capaz de se curar, né? Que você possa fazer esse trabalho lindo, que é cuidar melhor de você. Então, agradeço, vou tentar depois colocar a live aí no canal no YouTube, Cláudia Fabiana de Jesus. Pedro, obrigado pela sua presença. Wellington, você chegou agora, mas eu estou encerrando a live, mas ela vai ficar aqui. Enfim, que você possa ter um respeito muito grande, né, por aquilo que você está sentindo e ir se transformando com respeito com aquilo que você também não consegue mudar ainda, né? Que é um relacionamento com você mesmo. Então precisa desse respeito, vai cuidando melhor de você. A Bruna agradece aqui, né, a maior consciência, porque a gente não percebe no cotidiano, né? Leandro, um abraço, enfim, né? Agradeço muito essa parceria de que eu possa também, na minha espontaneidade, fazer a live. Então que você possa repensar, refletir e viver e mudar, né, na prática, nos seus hábitos, a sua maior capacidade de ir se curando,
A cada processo de adoecimento, você é capaz de curar, né? E se proteger daquilo que não faz bem. E aquilo que é inevitável, que você possa ir se curando para você, né, não criar, né, adoecimento psíquico, que você possa ir se curando diariamente. Que você possa iniciar essa semana com cura interior, né, com a sua capacidade de fazer mudanças no seu jeito de viver. Enfim, é um ato importante o curar-se. Obrigada, pessoal. Um forte abraço. Boa semana a todos. Até breve.